Fala, gente linda! Sejam bem-vindos, então, à nossa terceira aula aqui de conjuntos numéricos, né? Aula teórica, onde a gente vai falar um pouco sobre a teoria de conjuntos. Hoje eu trouxe para vocês subconjuntos, tá? E deixei ali no cantinho direito já uma parte que é uma expressão, tá? Essa expressão matemática ali a gente vai na nossa próxima aula, que é uma aula apenas de expressões sobre os conjuntos numéricos. Que é quando a gente começa a fazer as operações aí utilizando o nosso conhecimento básico, né? De operações básicas, tá? Mas vamos falar um pouquinho sobre subconjuntos e algumas características de conjunto unitário, conjunto vazio e conjunto das partes. Então, se esse aí é um assunto que vai te ajudar no vestibular, você está no canal certo, está aqui no vídeo certo, tá? E lembrando que esse vídeo aqui, ele é um vídeo feito em parceria com a ETEC de Itararé, faz parte de um projeto meu aqui no meu canal, quanto no canal da ETEC de Itararé, tá bom? Tá tudo na descrição do vídeo aqui embaixo. Vou dar uma olhadinha aqui agora na ideia de conjuntos numéricos e conjuntos. Tá? Primeiro que no final da aula anterior eu falei com vocês a respeito da simbologia, né? E eu terminei a aula escrevendo uma coisa que era NCZ, né? Então, o que que é NCZ? O N e o Z, eles são conjuntos numéricos. Agora a gente está falando de conjuntos onde eles têm elementos que são números, tá? Então, no comecinho ali era uma coisa bem rasa, né, que a gente estava conversando, né? Então, pelo diagrama, que é o que eu estou usando de base para nossa aula, né, conhecido como diagrama de Venn, eu estou usando o diagrama e a partir dele não seria o quê? Os números naturais e quem engloba os números naturais tem ali os números inteiros, que é o conjunto Z, tá bom? Que é esse conjunto maiorzão. Um jeito da gente lembrar, um jeito da gente lembrar qual é o conjunto maior é você ver para onde está apontando o Czinho, né? Por exemplo, se eu escrevesse N e o Czinho ao contrário Z, está errado. Por quê? Porque aqui diz que N contém Z. Então seria como se o conjunto N fosse maior do que o conjunto Z. E não é isso que acontece. Tá bom? É o contrário. Tá, professor? Vai lá então e diz pra gente o que é subconjunto. Bom, gente, então a gente tem o nosso conjunto numérico, certo? Vou colocar os conjuntos que estão aqui. A gente tem o conjunto dos números naturais. Ele pode ser no diagrama, como esse símbolo aí, tanto aqui, né, como somente o símbolo, quanto assim, nesse formato aqui embaixo, ó. Que eu tenho ali os números já descrito eles, aparecendo eles, poderia colocar três pontinhos ali, dizendo que continua esses números, né? Ou eu escrevo ele nesse formatinho aqui. Os números naturais, unidade por unidade, números acima de zero, tá? Vai de um em um acima de zero. Os números inteiros vai acima de zero, o zero está incluso, né? E também tem os números negativos, porque tem os números inteiros. Então aí, nosso conjunto Z, que é o conjunto dos números inteiros. Mas uma coisa que aparece aqui é esse negócio de subconjunto, tá? Então, se você olhar bem esse nosso diagrama aqui, ó, diagrama, lá dentro do diagrama, a gente tem o N bem dentro do Z. O que significa isso? Significa que o N está contido dentro do Z, mas também significa que o N ele é um subconjunto do Z. Então eu poderia escrever o conjunto Z nesse jeito aqui, ó, como se os números viessem. Deixa eu deixar ele mais grossinho, né? Lembrando que ele fica assim mesmo, é um símbolo do Z específico para conjunto, mas é um Z, tá? Que vai ser ali os números negativos, -2, -1, zero. E aqui na frente eu posso escrever isso daqui, ó. Posso colocar o conjunto um, 2 dos números positivos, inteiros também, né? Ou eu posso escrever Z, três pontinhos, -2, -1, zero. E aqui eu coloco o conjunto N, tá bom? Então, esse meu conjunto N, ele é um subconjunto, porque ele está contido, está dentro do Z, tá? Então, essa é a nossa definição de subconjunto. E aí, agora eu posso falar com vocês a respeito desse diagrama dos números que a gente conhece. Como assim, professor? Se você olhou aqui, você simplesmente viu aí letras e mais nada, né? Mas então eu vou destrunchar com você e dizer que esses são os números que a gente conhece, tá? Eu não vou escrever eles aqui agora nesse formatinho, né? Conjunto igual a abre chaves, coloco lá a enumeração, ou eu coloco lá a característica, não vou fazer isso, eu vou fazer diferente, eu vou colocar aqui a reta numérica. Nossa, professor, vai cair isso também? Gente, dentro do vestibular de vocês, dependendo de aonde você quer fazer o vestibular, cai aí muita coisa, tá? Primeiro eu vou começar com os números naturais,
onde os números naturais são os números que não contêm um zero, que o zero você não encontra ele na natureza, tá? Então ele parte ali tendo o um, o 2, o 3, tá? Para eu localizar esses números e criar o conjunto dos números, eu vou colocar aqui um ponto vermelho para apresentar aonde fica esse número, tá bom? Então aqui, os únicos números que eu tenho para os números naturais Nzinho são os números que vão de um em um, 3, o 4, o 5 e assim por diante. Ou seja, a minha reta, ela ficaria somente pontos, como se eu fosse dando passos, né? De um em um, que é a tal da sequência numérica. A gente vai ver isso quando falar a respeito das fórmulas na próxima aula, tá bom? A sequência de números e as fórmulas de conjuntos. Tá? E aí, então, você fala o seguinte, professor, mas espera aí, a reta, ela não vai para trás também? Essa reta numérica aí, ela não tem números negativos, né? Nunca falaram disso? Inclusive, falaram sim, é um assunto dentro da matemática, os números negativos aí. Um assunto bem interessante e muito cobrado no vestibular. Então, quando eu faço o caminho oposto, né? Então, é como se eu tivesse um débito em relação àquela quantidade ali, tá? Então, eu tenho como se fosse um espelho aqui, mas os números, eles estão negativos. E eles não estão mais na natureza. Vocês captam isso? Então, eu não consigo ver o menos um, né? O menos um, ele é um conceito apenas matemático. Então, pode ser que a partir desse conceito você começou a criar dificuldades aí nas suas aulas. Então, muita atenção nisso. Números negativos são importantes, sim. E o vestibular sabe disso. E se você sabe, você vai passar. Volta lá. Então, aqui eu tenho quem? Os números negativos. O que que eu fiz com isso? Eu criei mais pontinhos, assim, ó, passos, só que agora no sentido oposto. Então, eu criei mais uma região, né, de pontinhos vermelho, e assim, então, eu não tenho a reta numérica, eu tenho, então, vários pontos, que é isso que eu estou fazendo aqui embaixo, né? Vocês notaram isso? O que que são esses outros pontinhos que eu vou pôr de laranja aqui atrás, aqui, ó? Onde eu coloquei vermelho, agora eu vou pôr laranja. É o conjunto Z, é um conjunto um pouco maior que o conjunto natural, é o conjunto dos números inteiros, né? Professor, por que que não usa a letra I? Porque a gente usa a letra I para os irracionais, está em verdinho aqui, ó. Eu não sei que cor eu vou fazer ainda, mas está em verdinho. Tá, fala do quesão. É, o conjunto quesão, gente, é como se fosse um quociente. Então, o que que é isso? É uma divisão. Você pega o número 2 e divide ele no meio. Ah, daí dá o número um, tudo bem. Mas e se você pegar o 3 e dividir no meio? Ele dá um e meio, ele dá um valor intermediário aqui, né? Do mesmo jeito que se você pegar o 5 e dividir ele no meio, ele vai dar 2,5. Então eu começo a ter outros pontos aqui, ó. Todas as metades começam a aparecer, todos um quarto, um oitavo, começa a aparecer. Então, o que acontece na minha reta numérica? Eu começo a preencher utilizando os outros conjuntos e formando essa minha reta numérica. Ela não é uma reta ainda, vocês estão notando isso, né? Ela é um monte de buracos ali. Então, esses números que tem aí dentro do conjunto Q é conhecido como o conjunto dos números racionais. Ah, por que que não é a letra R? Porque a letra R é os números reais. Tá? Então, aqui é o quociente, que seria os números racionais, tá? Tá escrito aqui, ó, que seriam eles quem? Os números decimais finitos, tá? Seriam ele os números fracionados, tá? Professor, e as dízimas? As dízimas periódicas estão aqui, tá bom? As dízimas não periódicas não estão aqui, tá? Uma dízima periódica que você pode fazer aí é pegar o 2 e dividir por 3, porque o 2 e o 3 são números inteiros e o resultado deles vai dar, então, a um número dentro do conjunto quezão. Professor, mas tem mais conjunto, eu tô vendo aí? Sim, porque a gente vai preencher toda essa reta ali, né? Então, para preencher toda essa reta, deixa eu pegar um verde agora aqui, tô trocando as cores, né, gente? Pegar a mesma cor do número real aqui, ó. Um lilás. Tá. Então, para eu saber os números reais, então eu tenho que preencher esse restante dos números. Que números são esses que estão faltando? Primeiro, está faltando o conjunto I, que é o conjunto que não faz parte dos racionais, tá? Ele está de verdinho ali. Professor, quem são esses números? São as raízes, ó. Ele está bem aqui, baixo, pequenininho aqui, ó. Raiz de 2, por exemplo. As raízes não inteiras, né? As raízes não exatas, perdão. Então, tem a raiz de 2, a raiz de 3, raiz de 5, tá? Tem também o pi, tem também um número E, vocês não viram esse número ainda, mas também tem, ele é um número de Euler. Tá? Então a gente tem esses números e eles fazem o quê? Eles preenchem o restante da reta numérica. E preenchendo esse restante da reta numérica, ficam poucos números aí, pouco vão sobrando. E para preencher todo esse vão, a gente aglomera eles nesse grande conjuntão aqui, tá? Eu já vou falar para vocês como é o nome do conjunto de todas as partes.
Mas dentro do conjunto dos números é o tal dos números reais. E com eles, então, a gente tem todos os números que a gente utiliza na matemática até o terceiro ano, até o segundo ano ali. Depois muda um pouquinho. Tá? Então, olha só aqui, ó. Do zero para frente, criei a reta numérica, os números de zero até infinito. Do zero para trás, criei a reta numérica de zero até menos infinito. Então, agora eu sei o que são os meus conjuntos numéricos. Tá? Professor, mas só existem esses? Não, gente, posso criar conjuntos e organizar eles de diversas formas e cobrar ele no vestibular de outras formas ainda, tá bom? Mas isso aqui é importantíssimo você entender, não só para o vestibular, mas também para o seu cotidiano na sala de aula. Tá, cabeludão? Fala outra aí. Vocês viram que eu não tô tão cabeludo hoje, né? Tô aqui só para ensinar vocês. Se liga, uma coisa que eu não posso deixar de falar para vocês. A ideia de conjunto unitário, tá? E a fórmula, professor? A fórmula eu vou tratar com ela depois com vocês, beleza? Então, a respeito do conjunto unitário, o que que seria isso? Se eu tenho apenas um número dentro do meu conjunto, vou falar disso porque eu já falei do vazio, né? Isso é conhecido como conjunto unitário. Por que que é unitário? Adivinha? Porque só tem uma unidade. E adivinha, se eu pegar um conjunto B, se eu pegar um conjunto B, e dentro desse conjunto B tiver contido, ó, quem? Se tiver contido quem? O conjunto A, ele está contido ali, tá vendo que ele tem ali o elemento dele está ali, então ele fica contido também. Então significa aqui que eu tenho o 1, que ele é um conjunto dentro do outro conjunto. Professor, mas por que que você colocou uma chave dentro da chave? Exatamente isso que eu estou dizendo, tá? Porque cada um dos números que aparecerem aqui, ó, que eu estou chamando de elementos, cada um dos elementos, quando eu separo eles aqui, ele vai ficar conhecido como um conjunto novo, que vai ser o conjunto das partes. Tá, professor, você está dizendo então que cada unidade é um conjunto? Sim, cada unidade é um conjunto, tá? E exatamente igual eu estou fazendo aqui. Nesse caso, eu criei o conjunto A, então quando eu escrevo ele lá embaixo, ó, B, no lugarzinho do um eu posso pôr lá o meu conjunto A e aí prosseguir com os outros elementos, tá? Mas eu poderia simplesmente deixar ele desse jeito aqui, ó, chave dentro de chave. E pegar e colocar chave no 2 também, chave no 3 também, tá? E aglomerar eles de formas diferentes. Tudo bem? Então a gente teve na nossa aula de hoje aí, ó, conjunto, subconjunto, tá? Falei do subconjunto e os conjuntos numéricos, né? E agora eu falei um pouquinho para vocês de conjunto unitário, de uma única unidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente pode tirar de cada um desses conjuntos aqui outras coisas, como o conjunto unitário e o conjunto das partes, certo? Professor, mas e se eu juntar de pares de números? Pegar assim em vez de pegar só um, pegar o um e o dois. E depois pegar um, o dois e o três. E depois pegar um, o dois, o três e o próximo número. Aí eu vou ter também alguma relação? Ó, se você pegar um conjunto de novo, conjunto Bzão, dos números naturais aí, ó. Um, dois, três, quatro e assim por diante. E você, e você tiver a intenção aqui, ó, de separar e descobrir quantos, olha a minha pergunta, quantos subconjuntos tem esse número aqui? Tá? Vamos considerar que a gente vai somente até o 20 aqui para não ter uma coisa muito longa de pensamento, tá? Então ele vai ali até o 20, do 1 até o 20. Quantos subconjuntos tem isso daqui? Professor, mas vou ter que separar eles? Você pegaria. Se o conjunto onde o número um está sozinho é um conjunto unitário, então eu posso colocar o número um, tá? E depois eu posso separar o outro subconjunto assim, ó, 2, 3, 4, até o 20. Então aqui já criei dois subconjuntos, né? Ah, mas eu consigo fazer isso com todos eles, né? Sim, você consegue fazer e separar ele todos em conjuntos unitários, que é eu pegar apenas o valor dele e colocar ali num conjuntinho único. Opa, aqui é o 2, né? E cada um desses números seria um subconjunto, tá? Nossa, professor, mas e se em algum momento da avaliação ele chegar e me perguntar quantos, quantos subconjuntos tem, quantos subconjuntos tem o conjunto
B, e o meu conjunto B for uma coisa bem específica, igual esse que eu fiz ali. Gente, você vai começar a utilizar as expressões matemáticas, tá? E no caso vai ser aquela expressãozinha que eu mostrei para vocês ali, ó. Vou voltar aqui. Essa expressãozinha aqui em cima no canto, tá? Que é n, o conjunto, e o 2 elevado a n, que é a forma de você organizar ali os números, tá bom? Na próxima aula, então, eu vou trazer para vocês mais relações matemáticas. Importantíssimo que você entenda isso. Professor, já acabou a aula? Só vai acabar a aula a partir do momento que eu mostrar para você o conjunto vazio e o conjunto que contém o elemento zero, e você entender isso, tá bom? Lembrando aí que nas nossas próximas aulas, além da aula de fórmulas que vai ter aí de conjunto, a gente vai ter aulas aí de função, a gente vai ter aulas de funções exponencial, logarítmicas e mais esses assuntos que está aparecendo para você aí agora, tá? Bom, professor, mas fala para a gente aí a respeito do conjunto vazio, então. Bom, beleza. A respeito do conjunto vazio, se eu criar um conjunto B e dentro desse meu conjunto B não tiver nada, exatamente nada, aí que está a questão, né? O pessoal fala muito que a matemática, ela meio que às vezes é meio viajona, mas é por causa disso, porque o nada, ele é diferente do zero. O nada, o vazio, ó. O vazio, ele é um conjunto onde eu vou juntar simplesmente nada, ou seja, ele não tem nem fronteira, né? E isso daqui é conhecido como o conjunto vazio. Tá? A gente já falou sobre isso. Eu falei que eu mostrei o símbolo para vocês na aula que eu respondi uma pergunta ali, uma questão de vestibular, eu acho que era uma do ITA, e, e a gente vai escrever ele como sendo esse símbolo do zero cortado, ou o conjunto B não tem nenhum elemento, ele seria escrito desse jeito aqui. Tá? Aí no diagrama de Venn ele vai ser um pontinho só? Não, gente, o diagrama ele é para utilizar realmente fazer a fronteira. Então ele seria uma fronteira, só que vazia, uma fronteira sem nada, né? Um buraco negro, imagina aí, um buraquinho assim, ó. Tá? Então é essa que é a nossa ideia de conjunto vazio. Tudo bem? Recapitulando então, conjuntos numéricos, subconjuntos, conjunto unitário, né? Se eu colocar aqui então, dentro do meu conjunto, o número zero, esse conjunto está vazio? A resposta é não, não está vazio, certo? Por que ele não está vazio? Porque ele tem o zero. O zero, ele é um valor, ele é um número, ele é um elemento. O zero, ele é um elemento. Fechou? Então vamos lá? Conjuntos numéricos, subconjuntos, conjuntos das partes e conjunto das partes e conjunto vazio. Fechou, gente? Na próxima aula aí eu vou trazer para vocês então as fórmulas agora. Tem algumas fórmulas muito importantes. Uma que eu deixei ali no começo da aula é uma delas, e a outra fórmula é uma fórmula que envolve uma simbologia não muito usada, né? Então o pessoal aí que está muito mal nessas coisas de simbologia, não esquece de me acompanhar aqui. Lembrando que entre essas aulas sempre vai ter uma questão de vestibular para você aí, para você estar bem e entender como que o vestibular vai cobrar o assunto que eu estou te passando aqui. Fechou, gente? Um grande abraço. Até a próxima aula. Tchau, tchau. E muito obrigado por me acompanhar aqui, né? Gratidão total para vocês aí. Se não fosse vocês, eu não estaria aqui. Mas lembrando que eu não posso estudar por você. Só você pode estudar por você mesmo. Fechou? Tchau, tchau.